Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Jerônimo tentará uma reconciliação com Renata e dessa vez, ele sabendo que ela é inocente de tudo quanto ele achou que ela era culpada, ele vai até a casa da mocinha para tentar esclarecer as coisas e contar toda a verdade sobre a Josefina. Só que quando ele chega lá, é tarde demais. A Renata já está decidida a acabar de vez com o relacionamento dos dois e já sabe de toda a verdade. Jerônimo vai até a mansão dos Monterrúbios e diz a Renata que precisa conversar com ela. Renata diz para o Jerônimo que não tem mais nada para conversar com ele. Jerônimo diz que é o contrário. Depois de ele tentar conversar com a Renata lá no aeroporto e não ter dado certo, ele decidiu ir até a casa dela para que assim eles pudessem entrar num acordo e poderem entender tanto de um lado quanto do outro o que motivou ao fim do casamento dos dois. Nisso, ele já começa contando: Renata, eu vim te procurar para esclarecer as coisas, para contar que a pessoa que me motivou a querer me vingar de você foi... Aí quando ele diz o nome foi, que vai dizer que foi a Josefina, a Renata taca-lhe a tapa no rosto de Jerônimo e pede para que ele saia de sua casa, de sua vida e que nunca mais ele volta a lhe procurar. Jerônimo pergunta o que foi que aconteceu com Renata, porque ela está daquele jeito. Renata diz que ele é o pior homem do mundo que ela já conheceu. Jerônimo pede para que Renata não lhe diga isso. Jerônimo diz que ele estava convencido de que foi Renata quem tirou a vida do Rafa. Renata diz para o Jerônimo que isso não justifica tudo o que ela viveu ao lado dele. Jerônimo diz que claro que não, porém fui motivado por uma pessoa que me fez cegar para que eu não visse quem realmente de fato você era. E diz para Renata se pôr no lugar dele, porque se fosse o contrário, com certeza ela faria a mesma coisa. Jerônimo também diz para Renata que ele quer ser sincero com a Renata para que eles possam resgatar o amor que os dois têm e assim eles possam ser felizes. Renata está muito machucada e magoada e diz para o Jerônimo que esse amor que existia já não existe mais e que é impossível que ele retorne. E ainda diz ao Jerônimo, pelo menos o amor que eu tinha, porque pelo que eu vejo em você já não existia amor. Aí o Jerônimo contesta e diz a Renata que sim, ele sempre foi louco por ela, porém as circunstâncias o fizeram cegar por um momento e agir de forma negativa com ela. Jerônimo então se declara para Renata e diz que a ama como ele nunca amou nenhuma outra mulher e como ele ainda possa amar outra. Renata diz para o Jerônimo que ele só pode estar doente, louco, por dizer que ama tanto alguém e ter machucado e magoado da forma que ele fez. A Renata diz que não tem como acreditar no Jerônimo depois de tudo que ele fez ela passar. Jerônimo diz que qualquer pessoa em seu lugar teria agido da mesma forma. Como que ele ia conseguir amar uma pessoa que tirou a vida do seu irmão? Porém, ele foi enganado por uma pessoa. Renata segue dizendo para o Jerônimo que ele parece louco, um obsessivo. Como que você me fez cair em suas armadilhas? Você me usou, você fez se aproveitar de todo o sentimento que eu tinha e você me fez entrar em sua vida para que pudesse se vingar de mim. Jerônimo justifica mais uma vez a Renata que o que ele sente por ela é verdade. Ele só não conseguiu usufruir desse sentimento, poder aproveitar tudo isso, porque alguém incentivou ele a fazer isso, porque alguém fez todas as pistas levarem até ela. E Jerônimo diz a Renata que todas as pistas que ele conseguiu levava justamente a Renata. Renata fica totalmente histérica e diz que isso tudo foi coisa da cabeça dele. Ele queria que ela fosse a culpada e justamente porque ele queria, acabou então que todas as pistas levando a ela. Porque, segundo a foto que ela viu, estava muito claro que era a Roberta Bonita, pois ela era a primeira pessoa que aparecia destacada ali. Aí, nesse momento, Jerônimo fica calado porque, né, gente, vamos usar a lógica que ali era uma foto de duas irmãs, ele não sabia na época, né, poderia deduzir que era amiga, uma coisa e tal, porém a Roberta estava destacada ali na foto como que era a bonita. Daí o Jerônimo interpretou tudo errado e acabou que perdendo o amor da Renata. Renata então já cansada de tudo isso, aí Renata diz para o Jerônimo que se ele acredita que ela é a bonita, então que ele acredite nisso, porque ela sim, ela é a bonita. Então Renata
confessa para o Jerônimo que ela é a mulher com quem o Rafa perdeu a sua vida e que ela se aproveitou do Jerônimo. Jerônimo diz que agora, depois de conhecer Renata a fundo, ele sabe que ela está mentindo para ele, até quando diz que não o ama. Renata insiste para Jerônimo acreditar no que ele quiser. Se ele acredita que ela é a bonita, então ela é a bonita. Se isso o faz feliz, o deixa tranquilo e satisfeito, então ela é sim essa a bonita. Aí o Jerônimo pede para que Renata não lhe diga isso, porque ele sabe que isso não é verdade. Renata continua dizendo para o Jerônimo que se ele fica feliz em saber que ela é a bonita, ela repete que ela sim é a bonita. Eles continuam a discussão, gente, continuando ainda mais e mais fervorosa. Renata fica histérica gritando com o Jerônimo e Jerônimo diz que sabe que ela o ama. Renata diz que nunca mais o Jerônimo escutará de sua boca que ela o ama. Jerônimo corre para beijar Renata e Renata fica muito mais irritada e diz que nunca mais ele se aproxime dela. E o pior de tudo é porque o Jerônimo continua insistindo para Renata para que eles possam ficar juntos e reatar. Renata diz que não, ela não consegue perdoá-lo e ela, a partir de hoje, ela não quer ter nada que ligue ela ao Jerônimo e diz que ela vai começar a dar entrada no divórcio dos dois e se retira, deixando o Jerônimo ali na mansão dos Monterrúbios. O Jerônimo cai a ficha para ele que ele realmente perdeu a Renata depois de tudo aquilo que ele fez. Vocês acham que o Jerônimo merece uma segunda chance depois de tudo isso? Deixem sua opinião logo aqui abaixo em comentários, clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem continuar assistindo esse vídeo porque, gente, tá babado. Depois que o Jerônimo fica lá plantado na mansão Monterrúbio lá fora, Renata entra para sua casa. E uma das piores revelações também vão acontecer nesse capítulo. Depois de a Renata ter todo esse desabafo com o Jerônimo e dar entrada no seu divórcio, a coisa fica tensa lá na capela. Acontece que o Lázaro questiona a Aurora sobre ela saber quem é o verdadeiro pai do bebê de Alzira. A Aurora conta para o Lázaro que ela não pode revelar porque a Alzira confiou nela algo muito confidencial. Lázaro diz que esse é um assunto de vida ou morte e pede para que a Aurora abra o seu coração e que lhe conte a verdade. Alzira não poderia ter feito isso com o Lázaro, com o Ezequiel. A Aurora conta para o Lázaro que ela poderia até contar, mas isso seria como trair e ela não é uma pessoa X9, farsa, mentirosa ou coisa do tipo. Lázaro diz que é muito importante para ele saber porque ele e o Ezequiel são praticamente irmãos e ele gostaria muito de saber para poder ajudar o seu irmão. Eles são amigos desde novo e diz que toda essa situação está mexendo com o pessoal do povoado e principalmente com o seu irmão Ezequiel. A Aurora se retira, pois ela já não quer mais falar sobre isso e deixa o Lázaro ali olhando para o Ezequiel lá longe que está chorando em descobrir que o bebê que sua esposa está esperando não é dele. Depois de tudo isso, a Karina está amarrada na cama, enquanto o doutor Álvaro está dormindo, chamando por Alzira. Ele sussurra várias vezes o nome dela e diz, minha Alzira, minha, somente minha. A Karina fala, por que ele está falando o nome dela? E começa a ficar pensativa e fala o que é que tem a ver ela e começa a passar flashes de Karina lembrando que o padre falou que flagrou o Álvaro junto com a Alzira e diz que ele viu os dois juntos. Daí ela começa também a recordar da vez que Ezequiel chegou todo bravo lá na casa do Álvaro falando que a Karina deveria saber quem é o amante dela, pois elas são muito amigas e que ela deve saber quem é. Aí ela vai começando a juntar então quanto é 1 mais 1 e deduz então que o seu marido é o pai do bebê de Alzira e começa a chorar dizendo que não. Eu não posso estar pensando mal de minha amiga, eu não posso acreditar que ela me traiu com o Álvaro. Aí, para confirmar as suas suspeitas, ela se lembra de um momento que ela teve lá na igreja, onde a Alzira começava a pedir perdão a ela e dizer que ela quer demonstrar que realmente ela sente um carinho enorme pela Karina e que o que ela fez, ela se arrependeu. E justamente no momento em que ela vai revelar toda a verdade, há um grito que é o Álvaro pedindo para que pare. Daí ela volta a si e fala, então eu sabia que a Alzira estava traindo o Ezequiel, eu só não sabia com quem. Mas eu não imaginava que fosse com você, se referindo ao Álvaro, e diz, eu não consigo acreditar que minha melhor amiga me traiu, e fica chorando. A Karina está sequestrada pelo Dr. Álvaro, ninguém nunca mais viu Karina pelo povoado, e continua ali amarradinha da Silva, mas o melhor ainda vai acontecer, um resgate depois de toda essa revelação.
E voltando a falar sobre Renata e o Jerônimo, Renata volta para o seu quarto chorando e muito pensativa depois de tudo o que aconteceu. Ela fica besta que pôde acreditar em todas as mentiras que Jerônimo lhe contou. A essas alturas, a Renata nem acredita que Jerônimo realmente sinta algum sentimento bom por ela e que acha que ele só ficou com ela por causa dessa vingança. Ela vai até a bolsa dela e pega as fotos do casamento e começa a olhar e ver que foi um momento muito lindo, muito mágico, onde ela se sentiu totalmente realizada em se casar com um grande amor de sua vida. Só que por alguns segundos ela começa a chorar, lembrando de todas as coisas que o Jerônimo lhe fez passar enquanto ela morava lá na fazenda. E ela começa a chorar muito. Nisso, ela começa a rasgar foto por foto e deixa cair no chão. Em seguida, ela cai junto e começa a chorar, dizendo que o odeia. Odeia mais do que ela mesma poderia amá-lo. Por sua vez, o Jerônimo está lá no seu quarto, pensativo. O que será que aconteceu com a Renata? Por que ela agiu dessa forma? Ela apenas veio da fazenda para a cidade para conversar com a Roberta e entender algumas situações. Só que agora ela mudou comigo, nem sequer quer saber uma justificativa. E agora mente para mim dizendo que é a bonita e que não me ama. O que será que aconteceu? Se pergunta Jerônimo. E fica totalmente incrédulo. Nem passa pela cabeça dele que a Josefina colocou o dedo mais uma vez em toda essa história. E ele fica lá se perguntando e dizendo que ele não vai permitir que a Renata se divorcie dele e vai fazer com que ela volte a acreditar nele. Renata ainda está em seu quarto, muito triste depois de tudo que aconteceu. As fotos estão todas jogadas no chão, quando a Malefina entra lá para falar com a Renata. Quando ela entra, a Renata diz que essa não é uma boa hora, ela gostaria de ficar um pouco sozinha. Malefina diz que não, pois ela foi inventar de falar para o Gonçalo que ela lhe maltratava, que ela não lhe dava atenção, que não lhe dava carinho nem nada. Aí a Renata vai e fala: por favor, mamãe, essa não é uma boa hora, eu não quero discutir. Se você quer que eu fale para o papai que você veio aqui e prestou solidariedade, qualquer coisa do tipo, eu vou falar, não se preocupa. E se você está falando isso comigo no intuito que eu vá embora, não se preocupe, eu vou ficar apenas alguns dias para que eu possa me organizar. A Josefina não gosta e se aproxima bem de Renata e diz: você é muito insuportável, por isso que o Jerônimo não te quis, e pisa nas fotos de Renata e de Jerônimo, que foi o casamento dos dois. Aí a Malefina diz para a Renata que a Renata é tão chata, tão insuportável, que o Jerônimo abusou dela muito rápido. Nisso, ela se vai e a Renata fica lá chorando, decepcionada porque nenhum ombro amigo no momento tão triste ela tem, e fica sem entender porque a Malefina é tão mal com ela. Bom, agora o Jerônimo vai arrumar um problemão pra cima dele. E, bom, o murro que o Matias vai dar nele será, entre aspas, que merecido depois do que ele aprontou com a Renata. Porque, olha, eu sou fã dos dois, de Renata com o Jerônimo, mas que ele pisou na bola, ele pisou. Acontece que o Jerônimo ele chega lá na mansão dos Monterrúbios logo pela manhã e pede para que a funcionária do Dr. Gonçalo chame a Renata e o Gonçalo também. A moça sobe quando de repente o Matias sai parecendo, sei lá o que, um leão quando é solto da sua cela, correndo para cima do Jerônimo, e o Jerônimo, sem nem esperar, recebe aquele baque em seu rosto e sai ciscando no chão. O Matias, ele é muito rápido e não dá nem tempo de Jerônimo tentar enxergar alguma coisa e vai então arrebentando a cara do mocinho e vai dando então caindo em cima do sofá, aquela coisa toda. Gonçalo chega mesmo na hora em que o Jerônimo está tentando deter o Matias, mas Matias está insegurável. As meninas também descem correndo, Renata preocupada com o Matias, a Roberta, a Josefina, todo mundo. Aí o Gonçalo fica preocupado e diz: Matias, eu disse a você que a gente ia resolver tudo isso de maneira civilizada e não dessa forma. Aí o Matias diz que o Jerônimo ele é um safado, ele errou com a Renata e a Renata não merecia nada do que aconteceu. Nisso, a Roberta diz para o Jerônimo que ele não é bem-vindo ali naquela casa e que ele deveria ir embora. Josefina também fala e diz que ele é muito mal por tudo que causou à sua família. Renata diz para o Jerônimo que ela já havia avisado que ele não era mais bem-vindo ali, nem por ela, nem por sua família. E nisso eles começam uma discussão daquelas danada mesmo, porque todos estão revoltados com o que o Jerônimo aprontou. O Gonçalo diz que não tem nadinha para
para conversar com ele, nem ninguém de sua família, e exige que o Jerônimo saia agora de sua propriedade. Jerônimo grita para todos ali que ele não vai sair até que todos escutem por suas razões que lhe levou a acreditar que Renata era a bonita, porque foi uma pessoa só que causou todo esse reboliço. Aí, gente, quem teme nisso tudo é a Malefina, porque o Jerônimo não tem papas na língua e vai desmascarar a vilã. Renata fala para o Jerônimo que já não basta tudo que ele causou em sua vida, e cada vez que você fica frente a mim eu renovo tudo que aconteceu comigo lá naquela fazenda. A cada coisa que me aconteceu de ruim ali, só o que você me faz recordar são coisas péssimas, coisas ruins. Jerônimo pede perdão a Renata ali na frente de todo mundo e diz que há um único motivo que lhe levou a crer que a Renata fosse a bonita, e foi a tua mãe, Renata, a sua mãe, que me contou que você era a bonita, que você era a noiva do meu irmão Rafael. Nesse momento, até a Roberta se surpreende, pois por essa ela não esperava, e Malefina agora começa todo aquele teatro de boa mãe. Jerônimo diz que foi para isso que ele veio até a mansão, para contar que foi a Josefina quem aprontou tudo isso e lhe fez causar todo esse dano que ele causou a Renata. Por isso que hoje ele decidiu vir mais uma vez até a mansão Monterrúbio, chamando o Gonçalo como testemunha de tudo isso, para que ele pudesse contar toda a verdade. Renata olha para o Gonçalo totalmente em choque, meio a meio, acreditando ou não acreditando no que Jerônimo conta. Gonçalo se aproxima de Josefina e fala: é certo que o Jerônimo acabou de contar? Você quem fez tudo isso? Aí a Renata, quando vê que Malefina não fala nada, fala: vai, mamãe, fala alguma coisa. Ele está falando a verdade ou não? Roberta fica incrédula porque ela é a principal protagonista desse assunto quando envolve o nome de Rafa. Aí a Josefina fica com raiva, olha com muito ódio para o Jerônimo e diz: claro que não, minha filha, eu nunca, jamais faria isso. Jerônimo é um mentiroso. Aí Malefina diz que o que Jerônimo está lhe dizendo é a das piores maldades que se pode ouvir. Jerônimo fala: há duas pessoas que sabem totalmente a verdade sobre isso, eu e você sabe que eu estou dizendo a verdade. Malefina fica ali com toda a postura de boa mãe e diz que não, você sabe sobre os conflitos que eu tenho com Renata, mas eu dizer isso, jamais, mesmo sabendo que ela nunca foi a amante, noiva nem namorada de seu irmão. E pergunta para o Jerônimo na maior cara de pau como que o Jerônimo se atreve até ir até a sua casa para falar essas coisas todas. O Gonçalo nem pisca e Roberta muito menos. Ficam todos ali encarando a Josefina e vendo todo aquele teatro dela. Até o Jerônimo, que foi prova viva de que ela mentiu para ele, fica incrédulo com o tamanho teatro. Aí, gente, brincando aqui, essa é a atriz que a Globo tá perdendo, Porque, gente, é a maior cara de pau que ela faz em dizer que não disse nada para o Jerônimo, onde todos nós telespectadores sabemos justamente do dia exato que ela foi até o apartamento do Jerônimo e contou para ele que ela queria ajudar o Jerônimo nessa busca por vingança, porque ela já não sabe mais o que fazer com a Renata, que é uma pessoa muito interesseira e que se envolveu com Rafa e agora está se envolvendo com ele também. Daí, o Jerônimo cegou seus olhos e foi daí onde surgiu a vingança do Jerônimo pela Renata, sendo que ele poderia ter buscado mais informações para saber se era a Renata ou a Roberta. Porém, a Malefina, querendo ocultar a Roberta, o relacionamento dela, aqueles detalhes todos, ela foi até o Jerônimo, entregou então o peixe a ele, a rede para pescar também, e deixou a Roberta incerta então de todas as coisas que aconteceu envolvendo o nome da filha. Jerônimo fala para Malefina que ele não sabe quais as razões que fizeram a Josefina mentir para ele, acusando Renata de algo desse tipo. E todos nós também sabemos da má relação que você tem com sua filha. Malefina pede para que o Jerônimo pare, porque ela não vai permitir que Jerônimo chegue até sua casa para falar da má relação que ela tem com sua filha, para tentar se livrar de todas as maldades que ele fez, de todas as intrigas. Jerônimo fala: por favor, senhora, por favor, você foi até meu apartamento para dizer que tinha uma investigação sobre mim e que através dessa investigação poderia então fazer com que a Renata se fosse então desmascarada diante de toda essa situação em que envolvia o nome do Rafael. A senhora foi até meu apartamento e entregou a Renata. Até hoje eu nunca entendi porque uma mãe poderia entregar a filha como a senhora fez, mas hoje eu estou vendo que a senhora não tem 1% sequer de amor por sua filha por ter feito isso.
Aí a Roberta então sai do seu canto, vai até perto de Jerônimo e fala: se tudo isso que você está dizendo, por que você, mesmo sabendo que a Renata era a noiva do Rafael, por que você insistiu em se casar com ela? Aí nesse momento Jerônimo abre o jogo ali para a família Monterrubio e diz que se casou com Renata primeiro porque a amava e achava que poderia superar tudo isso. Mas o ponto principal de tudo isso foi para se vingar porque seu irmão morreu de uma forma lamentável. Daí o Jerônimo olha para Renata e diz: acima de tudo, Renata, eu casei com você porque eu me apaixonei por você de uma forma louca, de uma forma que eu jamais vou amar ninguém na minha vida. Mesmo se eu nascesse de novo, eu não conseguiria amar uma mulher como eu te amo. Aí Gonçalo diz que as coisas são pior do que ele imaginava. Como que você pode amar uma mulher e odiar ao mesmo tempo? Você foi tão pouco homem. Eu nunca imaginei isso de você, fala o Gonçalo para o Jerônimo. E diz: primeiro você acusou a Roberta, depois a Renata e agora a Josefina. Me diz agora, Jerônimo, quem a seguir você vai culpar pela morte de seu irmão? Matias ou eu? Pergunta então o Gonçalo para Jerônimo. Jerônimo garante para o Gonçalo que ele está dizendo totalmente a verdade. Daí o Jerônimo diz que o maior erro de sua vida foi acreditar naquela mulher, apontando para Malefina, deixando de acreditar na mulher que eu amo. Aí Matias diz: por que você diz isso tudo? O que te leva a fazer a acreditar que nós estamos acreditando no que você diz? Ou você crê nele, Renata, o homem que te mostrou o paraíso para te levar até o inferno? Renata fica ali calada, até que então a Malefina pede, implorando para que o Gonçalo acredite nela. Ela é uma pessoa que ama suas filhas mais do que sua própria vida, e o que o Jerônimo está contando é totalmente mentira. E na maior cara de pau, a Malefina diz: eu te juro, Gonçalo, pela vida de Renata, que tudo que eu estou dizendo é a mais pura verdade. Ah, essa mulher, gente, é sem noção e sem limite mesmo. Daí o Jerônimo fala: que asno de você, Malefina, que asno, você é um verdadeiro demônio. Aí então a casa caiu de vez para a Josefina. Só que vocês acham que essa é a pior revelação? Ainda tem mais pior do que essa. Depois do Jerônimo ter a cara boa de ir até lá na família Monterrubio e desmascarar de vez a vilã, algo terrível ainda acontece nesse capítulo. Bom, a Adriana está em casa, trabalhando em seu computador, quando a campainha toca. Ela vai correndo até a porta porque acha que pode ser importante, até porque o Jerônimo tocou 2 vezes bem rápido. Quando ela abre a porta, ela vê que é o Jerônimo. Aí ela fala: Jerônimo, vai embora daqui, eu não quero saber de você. Você destruiu com a vida de minha amiga. E tenta fechar a porta. Jerônimo segura a porta e diz que ela é a única pessoa que pode lhe ajudar com a Renata. A Adriana diz que não, ela não pode ajudar porque o Jerônimo enganou a sua amiga, mentiu para ela dizendo que a amava, sendo que na verdade só queria se vingar e fez da vida de sua melhor amiga um verdadeiro inferno. Jerônimo também pede perdão a Adriana por ter causado dano a Renata e diz que o que ele fez foi tipo uma mera fatalidade, né? Ele não queria ter causado tanto dano a Renata dessa forma. E ele acreditava que a Renata era a noiva do seu irmão Rafael. Aí a Adriana, com um pouco deboche, fala: então quer dizer que por causa disso você quis se vingar da Renata, se deitando com a irmã dela, engravidando a Roberta para poder ter uma vingança triunfante? Nisso o Jerônimo não estava preparado, e esse é um dos maiores baques que o Jerônimo toma agora nessa novela. Isso porque ele nunca se deitou com a Roberta, e se ele fizer o teste de DNA com a Roberta, pode dar positivo porque ele é irmão do Rafa, e aí então ele vai poder deduzir que a gravidez da Roberta era do seu irmão Rafael. Aí já viu, né, gente? Haja bafafá, haja confusão, e fica ligadinho aqui porque eu vou te contar toda o desenrolar dessa história. Gostou do vídeo de hoje? Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vamos agora acompanhar tudo o que vai acontecer na sua novela. Desde já, muito obrigada por sua audiência.